Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos dar sequência à leitura do livro de Provérbios, mas hoje faremos aqui na Bíblia de Estudo esquematizada, tá? Vou ler o capítulo 19 e 20 e os quadros de notas de estudo que contém referentes a esses capítulos, tá? Vamos lá. Então aqui, o capítulo 19. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. A estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. As riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. A falsa testemunha não fica impune, e o que prefere mentiras não escapa. Ao generoso, muitos o adulam, e todos são amigos do que dá presentes. Se os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com súplicas, mas não os alcança. O que adquire entendimento ama a sua alma. O que conserva a inteligência acha o bem. A falsa testemunha não fica impune, e o que prefere mentiras perece. Ao insensato não convém a vida regalada, quanto menos ao escravo dominar os príncipes. A discrição do homem o torna longânimo, e sua glória é perdoar as injúrias. Como o bramido do leão, assim é a indignação do rei, mas seu favor é como orvalho sobre a erva. O filho insensato é a desgraça do pai, e um gotejar contínuo às contenções da esposa. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor, a esposa prudente. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso vem a padecer fome. O que guarda o mandamento guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morre. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Castiga a teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque, se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo de novo. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábio nos teus dias por vir. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. O que torna agradável o homem é a sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. Quando ferires ao escarnecedor, o simples aprenderá a prudência. Repreende ao sábio e crescerá em conhecimento. O que maltrata a seu pai ou manda embora a sua mãe, filho é que envergonha e desonra. Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, desviar-te-ás das palavras do conhecimento. A testemunha de Belial escarnece da justiça, e a boca dos perversos devora a iniquidade. Preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos insensatos. Vou ler as notas aqui do capítulo 19. Começa aqui, 19:3. A estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Então tá aqui, Este exemplo de paralelismo sintético diz, em primeiro lugar, que pessoas tolas
costumeiramente colhem dor ou perda por causa de suas escolhas tolas. Mas então, o provérbio dá um passo adiante e diz que essas pessoas mostram o punho a Deus como se fosse ele que falhasse. Tolos aborrecem assumir a responsabilidade por sua triste condição e gostam de botar a culpa em outros. Aí tem um tópico aqui, igreja, 19:11. A descrição do homem o torna longânimo, e sua glória é perdoar as injúrias. 19:11. Olhar por cima os erros. Postar-se em uma sacada pode dar à pessoa uma boa visão da redondeza, pois lhe permite enxergar por cima o que se encontra na superfície. Isso talvez forneça um quadro de como o versículo nos pede para tratar os erros, aqui deve ser cometidos, cometidos contra nós. Não devemos mantê-los à frente de nossos olhos porque bloquearão o cenário e o quadro maior. Se alguém errou contra você, algumas vezes é melhor agir como se estivesse em uma sacada olhando de cima a personalidade da pessoa. Concentre-se na beleza e na plenitude dos aspectos atraentes dessa pessoa e contemple de cima os erros. Em algumas situações, porém, é melhor confrontar os erros, conforme Provérbios 27:5. Peça a sabedoria de Deus ao deixar de lado pequenas falhas. Aí tem uma sequência aqui, tá? Para você realmente se aprofundar mais com relação a isso. 19:13. O filho insensato é a desgraça do pai, e um gotejar contínuo às contenções da esposa. O gotejar contínuo refere-se ao vazamento de um telhado. No Antigo Oriente Próximo, telhados consistiam em várias camadas de pranchas, galhos, argila e outros materiais, e vazamentos eram comuns. 19:16-23. Eu não vou ler de novo, tá, gente? Esses dois provérbios, é o 16 e o 23. Estes dois provérbios são exemplos de ditados que geralmente são verdadeiros, mas nem sempre. Algumas pessoas que temem e servem a Deus perdem tudo. Veja Hebreus 10:32-34, inclusive a sua vida. Embora esses provérbios não sejam promessas absolutamente certas em nosso mundo caído, eles expressam a verdade sobre a salvação definitiva operada por Deus e dá segurança aos que confiam em Deus. Não há perigo em última análise. Aí veja Romanos 8:38-39. Aqui ainda tem do capítulo 19:17. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Servir sempre os pobres. Muito provavelmente você seja rico em comparação com outras pessoas no mundo. Você recebeu um presente especial, recursos materiais, e Deus pede para que use esses recursos da maneira certa e para propósitos corretos. Jesus ensinou seus discípulos que qualquer coisa que fizessem para ajudar os famintos, sedentos, solitários, nus ou presos, eles fariam a ele. Mateus 25:35-36. Podemos dar alimento a Jesus, podemos dar vestes a Jesus. Do Antigo ao Novo Testamento, Deus encoraja insistentemente os cristãos a praticar obras de caridade e misericórdia. Deuteronômios 15:4 e 11. Separe certa quantia de dinheiro e tempo a cada mês para servir os necessitados, e faça-o com alegria, pois Deus ama quem dá com alegria. Aí tem uma sequência. Aqui é 2 Coríntios 8:9, tá? Esse trecho. Aí vem a sequência de estudo aqui para você se aprofundar mais com relação a esse tópico também. Capítulo 20. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Como o bramido do leão é o terror do rei, e o que lhe provoca a ira peca contra a sua própria vida.
Honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. O preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada encontra. Como as águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? O justo anda na sua integridade, felizes lhe são os filhos depois dele. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? 2 pesos e 2 medidas, uns e outras, são abomináveis ao Senhor. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez, tanto um como o outro. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. Nada vale, diz o comprador, mas indo-se então se gaba. Há ouro e abundância de pérolas, mas os lábios instruídos são joia preciosa. Tome-se a roupa, aquele que fica fiador por outrem, e por penhor, aquele que se obriga por estrangeiros. Suave é ao homem o pão ganho por fraude, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Os planos mediante os conselhos têm bom êxito. Faze a guerra com prudência. O mexeriqueiro revela o segredo. Portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. A quem amaldiçoa a seu pai ou a sua mãe, apegar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. A posse antecipada de uma herança no fim não será abençoada. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor, e Ele te livrará. 2 pesos são coisa abominável ao Senhor, e balança enganosa não é boa. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Laço é para o homem o dizer precipitadamente, é santo, e só refletir depois de fazer o voto. O rei sábio joeira os perversos e faz passar sobre eles a roda. O espírito do homem é lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Amor e fidelidade preservam o rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. O ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos as suas cãs. Os vergões das feridas purificam do mal, e os açoites, o mais íntimo do corpo. Bem, vocês estão reparando que essa linguagem aqui ela é mais arcaica, tá? É uma Almeida Revista Atualizada. Então, bem diferente daquela que eu estava lendo anteriormente, que é a NVI. Ela é mais difícil da gente ler aqui e também de mais difícil compreensão. Tem muitas palavras que eu falei aqui, tipo cãs, açoites, vergões. Tem muitas palavras, tá, que são mais difíceis, que muitas vezes a gente tem que procurar em dicionário. Tá? Mas, de qualquer forma, eu quis fazer hoje a leitura diretamente por ela para que vocês conheçam melhor o texto ARA, tá? E também conheçam as notas de estudo dessa Bíblia esquematizada, ok? Então vamos agora às notas do capítulo 20. Tem uma aqui, capítulo 20, Deus. O assunto é Deus, tá? 26. Tá aqui, ó. Muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? Todas as pessoas enfrentam situação de traição de amigos chegados. Essas situações nos machucam profundamente e levantam dúvidas se devemos confiar novamente em outra pessoa. Mas assim como qualquer outro problema em nossa vida,
podemos levar também esse problema a Jesus. Nada do que você sofreu de amigos se compara à rejeição experimentada por Jesus. Um dos seus 12 amigos íntimos, Judas Iscariotes, entregou-o aos principais sacerdotes ao traí-lo com um beijo. Mateus 26, 25, 47 e 49. Simão Pedro negou Jesus. Em Mateus 26, 70 a 72. Jesus, porém, nunca voltou as costas para os amigos, nem os rejeitou. Você pode estar certo de que Jesus nunca o rejeitará, pois Ele ama você. Hebreus 13:5. Volte-se para Jesus quando todo mundo lhe abandonar. Aí tem a sequência de estudos aqui. 29. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? A forma deste provérbio é rara. Ele expressa uma verdade universal através de uma pergunta. A pergunta espera a resposta encontrada no Salmo 53:3, citada mais tarde por Paulo. Veja Romanos 3, de 9 a 18. Ninguém possui o coração puro, ninguém é sem pecado. Todos necessitam da obra purificadora de Cristo. Deus previu isso quando disse em Deuteronômio 36 que Ele purificaria o coração do seu povo. 20:12. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez tanto um como o outro. Em Provérbios, diz-se que pessoas educáveis têm o ouvido que ouve, ao passo que pessoas possuidoras da virtude do discernimento moral têm o olho que vê. O Senhor lembrou Moisés que Deus criou tanto os olhos quanto os ouvidos. Veja Êxodo 4:11. Isaías e Jesus usaram a mesma verdade para falar a respeito dos olhos e ouvidos espirituais. Veja Isaías 6, de 9 a 10, Mateus 13, 13 a 16. 20:20. A quem amaldiçoa a seu pai ou sua mãe, apegar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. A lei de Deus, Levítico 29, condena o filho que amaldiçoa seus pais. Essencialmente, essa lei iguala esse pecado com o da blasfêmia contra o próprio Deus, porque o filho rebela-se contra a autoridade ordenada por Deus. A advertência nesse provérbio enfatiza as maldições por causa da desobediência constante ao quinto mandamento. Veja Êxodo 20:12. 20:21. A posse antecipada de uma herança no fim não será abençoada. Adquirir grande riqueza, especialmente em idade jovem, raramente é uma bênção. No mundo ocidental, ganhadores de enormes prêmios lotéricos geralmente acabam na miséria, se não monetariamente, pelo menos em termos de relacionamentos e contentamento. 20:24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Embora possamos contar com mapas e guias que nos ajudam a ir de um lugar a outro, não possuímos mapa confiável do futuro. Este provérbio lembra ao sábio que o Senhor é quem vigia o seu povo com os seus olhos e os guia no caminho que leva a Deus. Veja Salmos 119, 105 e Provérbios 13, 5 e 6. Ok? E aqui já é do capítulo 21. Então é isso, gente. Para quem se interessar, tá? Eu já fiz o review dessa Bíblia. É uma Bíblia bem boa, tá? Para quem realmente quer se aprofundar mais nas Escrituras, e para quem prega também é muito boa, tá? Porque ela esquematiza os estudos. E para que vocês conhecessem melhor a linguagem, eu li um pouquinho mais dela com as notas, ok? E é isso. Espero que todos tenham uma excelente tarde e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.